Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje, seguindo na nossa playlist sobre os tipos dentro de uma mesma linha de raquete, a linha que nós vamos analisar hoje é a linha da Red Radical, tá? Nós já fizemos inicialmente um vídeo sobre as pós-staff da Wilson e hoje nós vamos falar a respeito da linha Radical, tá certo? Esse é o nosso assunto de hoje. Seguindo então na nossa linha de análise dentro de uma mesma linha de raquete, quais são os modelos e quais são as características de cada um desses modelos dentro da linha, hoje nós vamos tratar do modelo Red Radical. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça aí na parte de baixo, acione o sininho. Se você gostar do nosso vídeo, dê um like também para ajudar o canal e toda vez que houver um vídeo novo, você vai ser avisado para acompanhar tudo sobre equipamentos de tênis, tá? Quando nós pensamos na linha Red Radical, a primeira coisa a entender e a perceber é que é uma linha que já vem de muitos anos. Ela começou muito diferente do que ela é hoje. As primeiras Red Radical eram, na sua maioria, raquetes com padrão de cordas muito fechadas, raquetes com peso muito elevado e também raquetes com uma flexibilidade bastante alta, ou seja, uma rigidez bastante baixa. Durante o período em que ela foi sendo usada pelos jogadores, ela foi sendo transformada, ela foi se modificando, não só porque a Red incorporou novas tecnologias nas suas raquetes, mas também porque o próprio jogo de tênis foi se modificando e hoje a Red Radical tem uma linha completamente diferente daqueles modelos iniciais que tinham essas características que eu acabei de falar. Então, se você voltar lá atrás, as primeiras tinham essas características, depois elas foram se modificando e durante um período razoável, a Radical tinha como sua principal característica ser uma raquete mais leve, mas com uma rigidez média para baixo, na maior parte dos casos, uma rigidez baixa e que dava um controle excepcional. Recentemente isso tem sido modificado, nós não vamos entrar aqui em toda a linha Radical, porque é muito modelo, né? Então nós vamos falar hoje apenas dos modelos atuais, que é a linha 360 Plus. Né? Então, alguns outros modelos que já tinham modelos assim com variantes, como o caso das Microgel, como o caso das Ultec, da Inegra e tudo mais, e até chegar a XT, que foi a anterior a essa. Todas essas tiveram modelos semelhantes, mas agora você tem apenas 4 modelos dentro da linha Radical. A primeira coisa que desapareceu é que não existe mais nenhum modelo com o padrão de cordas mais fechado. Não existe mais Radical com 18x20 de padrão de cordas. Na realidade, a Radical mais tradicional era justamente com esse padrão de cordas, com cabeça 98, mas esse padrão já não existe mais. Tá? São 4 os modelos e nós vamos falar de cada um deles hoje. Tá? O primeiro deles é o modelo Red Radical MP ou Mid Plus. Esse é o modelo mais famoso, tem uma cabeça de 98 polegadas, pesa 318 gramas já encordoada e tem uma rigidez de 65, portanto muito maior do que tradicionalmente era, que chegou a ter 58, 61, 62 e hoje está em 65. A largura dessa raquete é variável, ela tem 20, 23 e 21 milímetros, dependendo do local da sua construção, e ela tem o padrão de 16 por 19. Essa raquete hoje é considerada uma raquete para intermediários e intermediários avançados. É uma raquete fácil de usar, uma raquete fácil de manusear, mas uma raquete que já dá um pouco de potência muito superior se compararmos com os modelos antigos que tinham o padrão de cordas mais fechado. Eu pessoalmente não gosto muito da pintura atual, que é toda a cor de laranja, um laranja assim bastante chamativo. Eu pessoalmente não gosto, mas tem muita gente que gosta e a raquete não é afetada, obviamente,
pela pintura que é feita nela, né? Pode ser a cor que for, ou sem nenhuma cor, ou preta inteira, não importa, a performance da raquete não é influenciada pela cor, obviamente. Então essa raquete é a mais comum, é a mais utilizada pelos jogadores amadores e também por alguns profissionais. Você tem, por exemplo, o caso do Diego Schwartzman, que usa esse modelo. A dele é um pouco mais comprida, não é 27 polegadas, ele usa mais longa, né? Mas é um modelo e obviamente que a dele é uma Pro Stock, mas mesmo assim é uma raquete que ele é um dos endorsers, tá? Então, uma raquete para intermediários avançados, não é uma raquete para iniciantes, uma raquete muito exigente para jogadores iniciantes, tá? Então, se for iniciante, esqueça esse modelo. O segundo modelo é a Radical Pro, também tem uma cabeça de 98, também tem uma rigidez de 65, igual a MP, também tem um padrão de cordas de 16 por 19, mas o peso é maior, 332 gramas já com cordas, e tem um perfil um pouco mais estreito, 20, 21,5, 21 são as medidas do perfil dependendo da localização da raquete. Essa, assim como acontece com a MP, também é uma raquete para intermediários avançados. Eu diria até que mais para avançados do que para intermediários por conta do seu peso mais alto. O seu peso mais alto também traz um swing weight um pouco mais alto, embora não seja muito diferente da MP, mas traz uma exigência adicional e é uma raquete muito confortável, muito boa para gerar spin, mas é preciso já ter as condições técnicas necessárias para jogar, tanto com a MP, mas principalmente com a Pro, tá certo? Então esse é o modelo, digamos assim, o mais exigente dos quatro da linha Radical. Depois da MP e da Pro, nós temos também a Radical S. A Radical S tem uma cabeça de 102, um peso já com cordas de 295 gramas e uma rigidez um pouco mais baixa, 63. O perfil também é variável, tem 22, 25 e 23, dependendo da posição do local da raquete. O padrão de cordas, como eu disse, é o mesmo, 16 por 19. E essa raquete já é uma raquete bem mais leve, uma raquete muito fácil de gerar velocidade nas batidas, mas uma raquete para quem já está quase chegando à posição de intermediário. Não é difícil de um iniciante usar uma raquete como essa, ela não é assim tão potente, talvez um iniciante tenha uma certa dificuldade por conta de não ter a mesma potência que se espera de alguém que está começando, mas aquele que está quase chegando à posição de intermediário consegue jogar com essa raquete sem grande dificuldade, apesar dela ser um pouco leve, né? O seu peso estático é um pouco leve e, obviamente, se for alguém que já tem um pouco mais de potência, ele pode, é claro, pode customizar essa raquete e fazer com que ela adquira um pouco mais de peso estático e fique mais fácil para jogar. De qualquer forma, é uma raquete para essa fase intermediária, digamos assim, quase chegando ali no intermediário, entre iniciante e intermediário. E finalmente o último modelo é a Red Radical Light. Essa também tem uma cabeça de 102 polegadas quadradas, mas é mais leve, tem 275 gramas já com cordas, mesma rigidez da S63 e também mesmo padrão na borda, 22, 25 e 23, dependendo da posição. Mesmo padrão de cordas, 16 por 19, e essa sim, uma raquete que é mais útil para os iniciantes. Uma raquete mais fácil ainda de manusear, por causa do peso mais leve, né? E é bastante interessante para iniciantes e que estão encaminhados para um intermediário, principalmente quem joga em clubes, né? O jogador que já está jogando, se preparando para jogar em bom nível, vai ter dificuldade de jogar com essa raquete porque falta massa para bater na bola. Mas um jogador iniciante ou em fase de iniciante indo para intermediário, que joga o seu tênis social, joga o seu tênis com os amigos no clube, dá conta de usar essa raquete sem grande dificuldade, tá? Então você tem, digamos assim, você tem duas que são de uma exigência muito maior, que são a MP
e a Pro, e duas que são bem mais fáceis de usar, que são a S e a Lite, tá? As duas primeiras, MP e Pro, para intermediários e intermediários avançados. A Pro eu diria que é mais para avançado até do que para intermediário, por conta do seu peso, que é mais exigente. E as outras duas, a S e a Lite, que são ou para quem está iniciando, chegando aí a se desenvolver nos seus primeiros passos no tênis, a Lite, e a S para quem está quase já chegando ao nível intermediário. Todas essas raquetes são raquetes de excelente qualidade, são raquetes que dão uma boa resposta para o tipo de jogo que se faz hoje, um jogo que é muito mais rápido do que já foi. Dificilmente hoje você vai encontrar alguém que consiga jogar com aqueles modelos antigos que eram muito mais pesados, que eram muito mais flexíveis e que exigiam muito mais do tempo de bola. Hoje essas raquetes facilitam bem para que o jogador hoje consiga jogar em um bom nível, tá? Então esses são os modelos da Radical. Eu espero que você possa ter entendido as suas diferenças, e se você é um jogador que está procurando uma raquete e está aí na fase de intermediário ou entre intermediário e avançado, Radical MP e Radical Pro são opções interessantes para você. Se você é um jogador que está iniciando, Radical Lite. Se você é um jogador que já está chegando na fase intermediária, que já joga há algum tempo, uma opção interessante é a Radical S. Tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês. E antes de fechar o nosso vídeo, quero dizer que não se preocupe muito não, que nós vamos falar de todas as linhas. Nós vamos falar da Blade, da Ezone, das raquetes da Tecnifiber, das raquetes da Babolat. Nós vamos falar de todas as da Ultra. Nós vamos falar de todas elas, tá? E explicando as diferenças dos modelos dentro de cada linha, tá certo? Um abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo.